Muitas vezes na nossa caminhada a gente está precisando só de um pequeno ajuste, uma focinha para ir para o próximo nível. Quantas vezes a gente recebe um insight, uma ideia, uma palavra que muda a nossa vida, muda o nosso roteiro? Então eu quero falar hoje sobre 4 dicas vencedoras em direção à realização profissional. 4 dicas que, se você entender bem, absorver bem, você vai com certeza se aproximar da tua realização profissional. Talvez você diga, é mais uma coisa que não funciona, que não tem prática e tudo, mas eu coloquei esse título, 4 dicas vencedoras para a realização profissional, porque essa dica vem de vencedores. Essa dica ela não é de teorias de livros que não se aplicam. Essa dica ela é relatada e observada em pessoas que realizam, em pessoas que alcançam e alcançaram a sua realização profissional. Então são 4 dicas vencedoras de vencedores e talvez uma delas seja aquilo que você está precisando para ir para o próximo nível da realização profissional. A primeira dica é lidere a si mesmo. Isso é muito importante. Liderar a si mesmo significa ser autorresponsável, assumir o protagonismo da tua vida, ter autocontrole. A Bíblia fala que uma pessoa sem autocontrole é como uma cidade sem muros, ou seja, é uma cidade desprotegida, é uma pessoa desprotegida. Então você precisa liderar a si mesmo. Você precisa ter o controle não só das suas ações, mas também das suas reações. Tem muitas pessoas que têm um planejamento, que elas propõem agir de uma determinada maneira. Mas quando algo acontece diferente daquilo que elas estavam pensando, elas reagem de maneira muito negativa. E aí essas reações descontroladas, essas reações negativas acabam sufocando sonhos e projetos que tinham muito potencial e muita capacidade de sucesso. Então, de repente, você planeja uma ação de vender 35 cursos em um lançamento. E ali você faz todo um planejamento, você se dedica, você estuda, você prepara, só que no seu primeiro lançamento você só vendeu 5 cursos. A maneira como você reage a isso é muito importante para a sua jornada. Isso tem a ver com liderar a si mesmo. Liderar a si mesmo fala de liderar os seus pensamentos. Fala de conduzir os seus pensamentos, entendendo que o pensamento é uma coisa que você aceita ou não dentro de você. O pensamento ele pode até vir como um convite de maneira meio que involuntária, mas ele só vai se estabelecer se você permitir, ou por ação ou por omissão. Então, gerir o pensamento significa liderar a si mesmo. Gerir as emoções significa liderar a si mesmo. Se você permite que a sua vida ande numa depressão constante, que muitas vezes está relacionada com uma disfunção de tempos, eu já falei sobre isso, excesso de passado no presente gera depressão. Excesso de perfeccionismo gera uma depressão. Observar a vida sem gratidão gera depressão. E tudo isso você pode gerir. Muitas pessoas andam na vida não assumindo a sua liderança e o seu comando e aí ficam culpando tudo e todos. Porque o meu contexto, porque a minha esposa, porque o meu marido, porque os meus filhos, porque o meu chefe. Assumir a liderança da própria vida significa deixar de ficar culpando os outros, significa deixar de culpar as circunstâncias e assumir a responsabilidade que você tem pelas suas ações e pelos seus resultados. Então, na busca da realização profissional, que é um objetivo seu, que pode ou não ser compartilhado por outras pessoas, às vezes as pessoas só vão compartilhar quando você já alcançou. Alguns têm a felicidade de já terem pessoas que compartilham antes de alcançar. Mas já que é um objetivo primariamente seu, você precisa assumir a responsabilidade dele. E como que você vai assumir a responsabilidade dele se você não assume a responsabilidade da sua vida? Então, não seja dominado pelos outros,
não seja dominado pelas circunstâncias, mas seja dominado pelos seus próprios comandos e assuma a liderança da sua vida. Essa é a primeira dica, tá bom? A segunda dica, muito importante, que tem relação com essa e que muita gente se perde aí, olhe para a sua vida, ao invés de ficar olhando para a vida dos outros. Para de ficar se preocupando tanto com a vida dos outros e passa a se preocupar com a tua vida. Passa a olhar para os teus desafios, para os teus problemas, para as tuas situações. E aqui eu preciso fazer uma observação. Quando eu digo pare de ficar olhando para a vida dos outros, não é que você vai virar uma pessoa egoísta. Isso é totalmente na contramão do que eu penso. Eu acredito que as pessoas mais felizes e que o projeto de Deus para a nossa vida não reside no ambiente do egoísmo, mas reside no ambiente do amor que compartilha, que transborda. Quando eu falo para você olhar para a própria vida, é porque tem muitas ações e muita energia gasta para ficar observando a vida dos outros, não no intuito de ajudar, não no intuito de transbordar, mas no intuito de ficar assistindo a vida dos outros. Isso consome a sua energia, no intuito de ficar criticando a vida dos outros, falando da vida alheia. Então isso vai na contramão também da sua realização profissional. Foca na tua vida, foca nos teus objetivos. E deixa eu te falar, para você que gosta de cuidar de outras pessoas, isso pode ser uma virtude, mas não queira carregar ninguém, especialmente pessoas adultas. Não queira carregar pessoas que não estão dispostas a andar. Não queira carregar pessoas que são vitimistas o tempo todo. Não queira carregar pessoas que não estão atrás de aprender e de crescer. Porque quando você quer carregar essas pessoas, além de não levá-las efetivamente a lugar nenhum, porque quando você leva alguém nas costas, a pessoa nunca foi, ela vai voltar porque ela nunca foi. Além de não ajudar efetivamente essa pessoa, você também não se ajuda. E quando você não se ajuda, vai ser muito mais difícil de inspirar outras pessoas e transbordar. Então, olha para os teus objetivos, olha para os teus desafios e começa a agir na direção deles. Sim, quando você puder, e faça isso. Ajude outras pessoas, dê um incentivo para outras pessoas, mas não queira carregar ninguém nas costas. Foca na tua própria vida. Tem uma passagem bíblica que diz que primeiro você deve observar aquilo que está no teu olho, para depois tirar aquilo que está no olho do teu irmão. Tem gente que se incomoda com um cisco no olho do outro, quando na verdade tem uma trave no próprio olho, algo bem maior. Então, quando você olhar para a vida dos outros, que seja para transbordar e não para ser inconveniente, que seja para transbordar e não para querer ser o salvador da vida da pessoa e fazer por ela algo que ela não está disposta a fazer. Que seja para transbordar e não para ficar fofocando da vida alheia. Então, pare de gastar muito tempo nas redes sociais olhando as histórias ou os stories da vida das outras pessoas, assistindo televisão da vida das outras pessoas, novela de vida de pessoas que nem existem. Para de fazer isso, começa a focar na tua vida, nos teus objetivos, e que você, alcançando seus objetivos, especialmente a realização profissional, possa abençoar não somente a tua vida, mas a vida de muitas pessoas. Porque entenda, quando você se realiza profissionalmente, por isso que também vale a pena você correr atrás desse objetivo, não é só a tua vida que vai ser impactada. Não é só você que vai ter um impacto financeiro. As pessoas que estão à tua volta serão felizardas com isso, serão impactadas, abençoadas com isso. As pessoas que te rodeiam, elas terão um impacto não apenas financeiro, mas um impacto de inspiração. Toda vez que alguém se realiza profissionalmente, o mundo se torna melhor, a cidade se torna melhor, o grupo de pessoas que está ao redor se torna melhor, porque você vai para um outro nível e nesse outro nível você consegue ajudar as pessoas de uma maneira diferente. As pessoas realizadas profissionalmente são incríveis, elas têm uma alegria e um contágio de viver muito forte. Então foca na tua vida, olha para os teus objetivos, para os teus resultados e entenda que isso, se você tiver um coração generoso, vai certamente abençoar a vida de muitas outras pessoas. Um outro ponto, que é o terceiro, muito importante, que se você
pegar essa ficha que eu vou falar agora, se você pegar esse insight e praticar, porque o poder não está apenas em ouvir, mas em ouvir e praticar. Quem ouve e pratica será aquele que tem resultado. E esse terceiro ponto é: construa diariamente a sua realização profissional. Construa diariamente o seu futuro. Dê um passo hoje na direção da sua realização profissional. Ou quem sabe dê 2 passos hoje. Mas o importante é que você tenha constância. A constância é mais importante do que o disparo. Tem gente que dispara com muita energia, com muita força, só que logo desanima, logo desmotiva, logo cansa, e isso não vai te levar a lugar nenhum. Então seja constante. E para essa constância, eu quero te desafiar a viver o presente. Se você olhar para o hoje e disser assim: hoje eu vou construir mais um tijolinho da minha casa, da minha realização profissional. E se todos os dias você tiver essa mentalidade, você vai se aproximar cada dia mais da sua realização profissional e uma hora fatalmente você vai encontrá-la. E uma hora fatalmente você vai chegar nela. O problema é quando você não tem um compromisso diário. O problema é quando você não tem um compromisso com o presente e fica sempre procrastinando. Sempre procrastinando. E aí eu quero te dar uma dica para isso. No final do dia, você planeja pelo menos uma ação que vai ser feita no outro dia em direção à tua realização profissional. E você se compromete nessa ação, custe o que custar. Você se compromete a fazer pelo menos essa ação. Então no dia anterior você planeja e no dia seguinte você executa. E aí no final desse dia você já planeja para o dia seguinte e assim sucessivamente. Dessa maneira, algumas pessoas já leram a Bíblia inteira, porque decidiram ler um capítulo por dia. Dessa maneira, algumas pessoas já construíram casas, a sua casa própria, juntando R$ 10 por dia. Não, hoje eu vou economizar R$ 10, amanhã eu vou economizar R$ 10. E de 10 em R$ 10 fizeram a sua casa própria, fizeram a sua fortuna. Então, há muito poder na constância. Há muito poder no trabalho da formiguinha, que todo dia ali está trabalhando, está semeando. É melhor você ter constância do que você ter só um disparo, certo? Hoje, por exemplo, eu tinha estabelecido de gravar um vídeo gerando conteúdo de valor para as pessoas que estão aqui acompanhando o canal. E já são 10h47. Eu já estou bem cansado. Mas eu assumi esse compromisso e eu estou aqui cumprindo esse compromisso. E eu vou dormir com a sensação de satisfação de ter colocado um tijolinho a mais, de ter aproveitado esse dia e ter feito a minha parte. Amanhã eu já vou ter partido de um outro ponto, diferente do que eu parti hoje, porque amanhã tem um vídeo a mais. Amanhã tem um conteúdo a mais. Amanhã tem algo a mais que eu estudei para entregar para você na direção da sua realização profissional. Então, construa diariamente o seu futuro. Se comprometa a isso. Você pode livrar um dia da sua semana, como um dia sabático, como um dia de descanso, como um dia em que você vai dedicar para outras questões, para a sua espiritualidade, um dia de descanso mesmo. Se você quiser, você pode separar esse dia. Mas fora esse dia, construa todo dia um tijolinho em direção à sua realização profissional. Seja um contato que você faz, seja um livro que você lê, seja um vídeo que você ouve, mas sempre resultando em ações práticas. E por fim, e não menos importante, eu quero falar para você significar bem. Signifique bem. O que é que isso significa? Você deve dar um significado positivo para as coisas que acontecem na tua vida. Você deve dar um significado positivo para as ocorrências na direção da tua realização profissional. Porque as coisas vão acontecer na tua vida, mas o mais importante não é o que acontece, é o significado que você dá para o que acontece e o que você faz com o que acontece. Só que o que você faz está muito relacionado com o significado que você dá. Então, quando você, por exemplo, errar, quando você fizer alguma coisa que não saiu como você gostou, você pode interpretar
aquilo como se fosse o teu fim, como se fosse o teu fracasso. Mas fracasso, na verdade, é desistir. Então você pode interpretar também aquilo como uma aprendizagem. Você pode interpretar aquilo como uma parte do processo de crescimento da tua vida. De repente, o teu negócio que você está tentando montar está passando por um momento difícil, teve um faturamento baixo, você pode significar aquilo, ou seja, dar um significado de destruição, ou você pode dar um significado de aprendizado. Ei, o que é que eu posso aprender? O que é que eu preciso fazer diferente? Quais são as pessoas que eu preciso ouvir? Quais são as estratégias que precisam ser modificadas? Então não é fugir das dores, mas é aprender a lidar bem com elas. Aprender a dar significados corretos para elas. Quando você observa as pessoas que realizam e que se realizam profissionalmente, não são pessoas que não passaram por dificuldades, não são pessoas que não passaram por decepções ou mesmo por desânimos, mas elas conseguiram ressignificar aquele acontecimento, fazendo com que a dor fosse um aprendizado, fazendo com que o momento ruim fosse um combustível na busca ainda maior para a realização profissional. Então, eu quero hoje te dar essas 4 dicas preciosas. Lidere a si mesmo, olhe para a sua vida, construa diariamente o seu futuro e signifique bem cada acontecimento. Compartilhe aqui comigo nos comentários o que é que você mais precisa aplicar desses 4 insights, o que mais você precisa aplicar. E seja específico. Por exemplo, talvez você diga assim, olhe para a sua própria vida. E você diz assim, eu preciso consumir menos rede social. Eu passo muito tempo na rede social, olhando para a vida dos outros, olhando para o que está acontecendo na vida das outras pessoas, isso não vai me levar a lugar nenhum. Quando eu falo de construir diariamente seu futuro, talvez essa seja a sua questão mais forte que você precisa mudar e aplicar. E aí eu preciso que você seja específico, comenta aqui de maneira específica. Talvez você diga assim, eu preciso fazer um planejamento para o dia seguinte. Eu preciso ter foco. Eu preciso separar um momento do meu dia para ação na direção da minha realização profissional. Enfim, compartilhe aqui comigo desses 4 pontos, qual foi o que mais te tocou, qual que você mais precisa aplicar e qual a tua aplicação específica, tá bom? Vamos para cima, supera o medo e realiza profissionalmente.